O Santuário de Athena possui uma força especial que atua ao redor do mundo em missões externas. Guerreiros muito mais poderosos que simples cavaleiros de bronze enviados, por exemplo, para acabar com cavaleiros traidores que passaram a lutar por interesses pessoais ou violaram as regras do santuário. Eles são os Cavaleiros de Prata. Essa é uma categoria muito diversificada, com guerreiros belos e elegantes, leais e cavalheiros muito humildes e justos em combate. É por isso que vamos fazer uma análise completa para estabelecer um ranking do mais fraco ao mais poderoso de todos os Cavaleiros de Prata. Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Hypermito, o melhor e maior canal de Cavaleiros do Zodíaco da minha família. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo, e antes de começar eu queria pedir aos inscritos que já deixem aquele joinha baseado na verdade, para a gente saber que você gosta de rankings de poder e trazermos cada vez mais vídeos assim. Agora, para você que fica assistindo aos vídeos sem se inscrever, vê se fica esperto, senão vou ser obrigado a mandar meu parceiro Lázaro Gongorgônio aí na tua casa. Que? Você não conhece o Lázaro Gongorgônio? Então fica até o final se você quiser saber quem é esse memorável personagem de Cavaleiros do Zodíaco que o Shiryu tanto admira. Ajude este humilde canal se inscrevendo e ativando o santo sino das notificações, porque é de graça e com isso você só tem a ganhar conteúdos de qualidade de Saint Seiya, o anime mais belo e maravilhoso da história do Brasil, toda semana aí no seu YouTube. Agora chega de sentimentalismo! Este ranking vai ser um pouquinho diferente dos anteriores. Ao invés de começar de cara pelo mais fraco e ir avançando até o mais poderoso, vou incluir os personagens na ordem em que eles foram apresentados pra gente na série, sendo a primeira de todas a mestra de Seiya de Pégaso, Marin de Águia. Muitos subestimam Marin por causa do anime, que adicionou algumas cenas onde a professora de Seiya apanha mais do que o próprio discípulo. Talvez uma forma da Toei justificar como que o pangaré voador aprendeu a levar tanta paulada e levantar. Alguns exemplos são o episódio que ela leva uma baita surra de China durante uma luta que supostamente seria um treinamento, mas a dona Vem a Cobra não sabe brincar e quase mata a coitada. Não fosse o Ayora para separar o arranca-rabo, Seiya, além de órfão de pai e mãe, poderia ter ficado também órfão de mestra. No mangá, esse confronto nunca aconteceu. Na verdade, a única batalha canônica que existe entre Marin e China acontece lá em Next Dimension e adivinha? Marin dá um pau na China sem nem suar. É um lampejo de águia e já acabou. Tá certo que não dá pra considerar tanto assim essa luta, pois a China estava sendo controlada nesse momento. Mas a superioridade dela pode ser comprovada por vários outros feitos. Entre eles, o de derrotar Asterion de Cães de Caça. Tanto no anime quanto no mangá, um dos raros cavaleiros que conseguiu derrotar o protagonista da história sem muita dificuldade. Marin demonstra seu grande controle e poder mental ao conseguir esvaziar sua mente e finalizar Asterion com sua poderosa Águia de Fogo. Águia de Fogo! Uma técnica tão secreta que nem o próprio Kurumada conhecia. Só a talentosíssima equipe da Gota Mágica para descobrir um golpe desse. No anime, a Toei novamente sacaneia ela nessa luta, fazendo o Kiki salvá-la. Mas no mangá ela consegue se desamarrar sozinha mesmo. No mangá, Marin demonstra ser capaz de produzir uma ilusão que engana Asterion, Babel e Mouses, fazendo-os acreditar que ela havia matado Seiya. O único que fica para trás por desconfiar dela é Misty de Lagarto. Porém, seu feito mais impressionante é com certeza ter subido sozinha no Monte das Estrelas, mais conhecido como Star Hill, um local onde teoricamente só o Grande Mestre poderia ir e cujo acesso seria difícil até mesmo para os Cavaleiros de Ouro. A cena onde Marin apanha de Jack, como talvez você já saiba, nunca aconteceu no mangá. É um filler tão preguiçoso que a Toei não se deu nem ao trabalho de inventar uma constelação ou uma armadura pro cara, dando a desculpa esfarrapada de que ele não virou cavaleiro por ser muito mal, além do design dele ser praticamente o Cassius com a peruca loira. A enciclopédia oficial a descreve como uma guerreira com grande capacidade de observação, que consegue adaptar-se rapidamente a qualquer situação, o que é comprovado em muitas batalhas do próprio Seiya, que consegue superar vários inimigos mais fortes do que ele graças aos ensinamentos de sua mestra. Muitos falam sobre Shun de Andrômeda ter sido desvalorizado pela Toei, mas Marin de Águia sofreu
sofreu tanto quanto ele na adaptação. Claro, ela não chega a alcançar o nível de um Cavaleiro de Ouro, mas com certeza é digna de estar no nível de um prata superior. China de Serpentário, ou como ficou conhecida aqui no Brasil, China de Cobra. Ao contrário de Marin, sua versão no anime é bem mais poderosa do que a original do mangá, conseguindo sobreviver até mesmo ao poderoso Centelha de Pégaso. Centelha de Pégaso! Um oferecimento de Ela não começa muito bem, sendo superada por um Cavaleiro de Bronze que tinha acabado de receber sua armadura, além de ter sido uma péssima mestra para Cassius, como já vimos no vídeo dos piores mestres de Saint Seiya, não tendo ensinado nem o básico sobre o Cosmo pro menino. Menino, olha o tamanho desse vagabundo, onde que isso tem 15 anos de idade? Ela é uma guerreira que tem como principal arma sua agilidade, assim como descreve a enciclopédia Taizen, mas quando sua velocidade falha, ela não parece ser tão resistente assim. Chega até a sobreviver a um turbilhão de Pégaso no anime, mas o próprio Seiya diz que se segurou para não matá-lo. Dá pra ver que ela é mais forte do que Cavaleiros de Prata inferiores, como Gemer de Corvo, por exemplo, que no anime parece até um pouco submisso a ela. Porém, com certeza não tem feitos que a façam se equiparar à versão mangá de Marin. Portanto, o nível prata médio tá de bom tamanho para ela. O próximo que vamos analisar é Mist de Lagar. E se você tá achando que eu esqueci de algum personagem, não se afobe não. Provavelmente esse personagem que você pensou nem é um Cavaleiro de Prata, e ele já está em outro ranking aqui do canal, onde analisamos todos os personagens fillers de Cavaleiros do Zodíaco. Mas fica tranquilo que no final desse vídeo aqui eu vou colocar esse ranking para você poder assistir também. Mist se orgulha de nunca ter sido ferido na vida, o que a gente sabe que é uma tremenda de uma mentira, porque o treinamento para virar Cavaleiro do Zodíaco é praticamente transformar uma criança em um saco de pancada. Coisa leve, coisa leve. Então pode ser que ele esteja se referindo a inimigos em batalha. Mesmo assim, não sabemos contra quem Mist já lutou para valer, ou mesmo se ele já tinha lutado para valer. Assim fica fácil, né, Mist? Apesar de toda a bravata de eu sou lindo e maravilhoso, a última garrafinha de água mineral do deserto, Mist faz sim jus à sua propaganda e quase manda o Seiya para Verades antes da hora, sendo um guerreiro muito versátil com a poderosa técnica de defesa e um ataque devastador, obrigando o Seiya a evoluir durante a batalha e desenvolvendo não apenas um, mas 2 novos golpes para poder derrotá-lo. Essa é sem dúvidas uma das lutas mais difíceis e legais de Seiya, da época onde Kurumada ainda era mais criativo com os combates, ao invés de fazer os personagens ficarem repetindo os mesmos golpes até ganharem, simplesmente por terem queimado mais o Cosmo ou coisa do tipo. Ele é claramente superior à China, mas pelos feitos já citados de Marin, eu duvido muito que ele conseguisse derrotá-la. A mulher venceu Asterion, que venceu o Seiya. Mist perdeu pro Seiya. A mulher sozinha subiu em Star Hill. Então, vou deixar Mist aqui como um prata médio um pouco superior à China. Mouse de Baleia, um verdadeiro brutamonte, com um golpe violento que lança o inimigo pro alto, o deixando indefeso e depois o acerta com uma pancada na cabeça. Com essa técnica, ele conseguiu deixar Marin inconsciente e a utiliza para atrair Seiya para uma armadilha. Nossa, o cara deitou a Marin, então é o mais foda que temos até agora, certo? Calma lá, meu amigo, que não é assim também não. Graças à sua velocidade e poder de criar ilusões, a mestra de Seiya demonstra estar em plena vantagem durante sua batalha contra Mouse. Porém, nessa luta são 2 marmanjos contra ela. O poder de ler mentes acaba salvando a vida do Cavaleiro de Baleia mais de uma vez durante a briga. É só você reassistir ou reler essa luta para ver como a Marin solaria o Mouse facilmente se não fosse o safado do Asterion dedurando cada movimento que ela faria pro seu parceiro Kaoru. Além disso, o Seiya consegue finalizar Mouse sem muito esforço na base do Meteoro de Pégaso, o que demonstra que tamanho não é documento e apesar de seus mais de 2 metros de altura, a resistência e velocidade de Mouse são inferiores até mesmo à de China. Por isso, vamos colocar o Grandalhão para inaugurar o nível Cavaleiro de Prata inferior. Agora, quem ajudou a manter o nível dos vídeos do Hypermito nos motivando a trazer o melhor
conteúdo possível para todos os fãs de Cavaleiros do Zodíaco foram o Caio Baru, que está sempre apoiando a gente, o Jadelson Souza, o Aurino Gomes, o Augusto Florencio, o Jamerson Solimões e o Fábio Munhoz, que fizeram doações pelo Valeu Demais aí embaixo nos últimos vídeos aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês de coração. Qualquer valor, por menor que seja, ajuda demais. Afinal, esse canal é bem pequeno ainda e mal paga as próprias despesas pra gente manter a frequência de vídeos. Queria agradecer também ao Eriton Moreira, que nos mandou um Pix, que é muito bom também. Afinal, o YouTube abocanha uma porcentagem do Valeu Demais. Mas como eu disse, eu e a Su ficamos muito felizes e gratos toda vez que alguém apoia a gente, porque claro, não é só o dinheiro, mas também um reconhecimento pelo trabalho que fazemos. Porém, se você não puder ajudar, não tem problema, é claro. Deixa aquele joinha aí embaixo que já tá valendo. Asterion de Cães de Caça, esse é dos brabos. O cara era ninja antes mesmo do Haruto do Ômega. Fazia a técnica do clone das sombras, até a substituição com o Toquinho. Um dos raros momentos na série onde Seiya foi totalmente derrotado por um inimigo. Não fosse por Marin, que salvou o Pegasus da morte, e Kurumada das estatísticas de desemprego, a história do nosso personagem principal acabaria ali, e ao invés de agradecer Seiya e os outros, a pobre Saori seria obrigada a aprender o nome de mais algum Cavaleiro de Bronze. Seu golpe secreto, o ataque de 1 milhão de fantasmas, confunde o oponente, o tornando um alvo fácil e sendo bem difícil de contra-atacar, já que além do inimigo não ter certeza sobre qual é o Asterion verdadeiro, o Cavaleiro de Prata ainda pode ler a mente do adversário e evitar um possível golpe direcionado ao seu corpo real. Por ser tão osso duro de roer, fica aqui no nível superior, mas já que foi derrotado pela Marin, não seria justo estar acima dela. Por isso, vou deixar um pouco abaixo da Mulher Cavaleiro de Águia. Babel de Santori. Sou Babel de Santori. Quer dizer, Babel de Centauro. Começando por sua versão do mangá. Hyoga tem uma luta tranquilíssima com ele, onde o pato pescoçudo não chega nem a suar, congelando as chamas dele que, por sinal, eram diabólicas. Sinto o poder da chama diabólica! Talvez por isso o Hyoga tenha ficado bolado, já que ele é um cavaleiro cristão e isso ofendeu a religião dele. Sério, eu não sei o que os tradutores tinham na cabeça nessa época. Só porque o cara é mau, o golpe dele tinha que ter alguma coisa de diabo no nome. Olha aí. Força demoníaca! Que as forças diabólicas se aniquilem! Que as forças diabólicas se aniquilem! Vai entender. No anime, Babel realmente dá mais trabalho e Hyoga fica fugindo dos ataques dele e que falam as 30 vezes que queria estar com sua armadura. Se ao menos eu estivesse com a armadura, se eu estivesse com a minha armadura. Como se isso fizesse diferença pra ele. Que venceu todos os Cavaleiros Negros sem armadura, que perdeu a armadura e todos os sentidos contra a Shaka e continuou lutando sem medo, se borrando todo por causa de um cara que solta fogo, assim como ele mesmo. Fora que o Seiya estava de armadura e não fez nada nesse episódio. Fica só assistindo o Hyoga lutar sozinho. Jamais o pônei voador ficaria só esperando o Hyoga resolver tudo sozinho. O fato é que a Toei Animation precisou dar uma enrolada para poder introduzir os novos bonecos da banda personagens, os Cavaleiros de Aço, e darem alguma participação para eles na luta. Mas no fim, termina praticamente da mesma maneira que no mangá. Hyoga congela as chamas do Santori, manda um trovão à Aurora e Babel já vai de comes e bebes. Sendo assim, por ter um ataque de longo alcance, ele ainda pode ser considerado um pouco superior ao mouse de baleia. Porém, ainda tem que comer muito arroz com feijão para chegar ao nível de China ou Mist. Ao gol de Perseu. Nem o Lázaro Gorgônio conseguiria acabar com ele. É, tá bom. Roubado demais. O escudo da Medusa é praticamente um hit kill, ou no bom português, um bateu matou. Assim como mostrado no anime, após petrificar o inimigo, Algol só precisa quebrar ele e fim de papo. Mas será que esse poder é limitado ao nível de Cosmo de Algol, ou ele pode petrificar inimigos até mais fortes do que ele? Em sua luta, Shiryu chama de o escudo mítico da Medusa e diz que o Cavaleiro de Perseu usa um escudo ligado à cabeça da Medusa, ou seja, o escudo possui as mesmas propriedades místicas da criatura original, o que faz dele uma arma capaz de transformar em pedra inimigos mais poderosos do que o próprio Algol.
Porém, isso com certeza tem algumas exceções e vamos a elas. Será que um cavaleiro de ouro poderia ser transformado em pedra pelo escudo da Medusa só se e somente se ele estivesse muito de bobeira mesmo? Afinal, como é que vemos o escudo funcionar tanto no anime quanto no mangá? Os olhos da Medusa brilham e o inimigo é transformado em pedra. Porém, os cavaleiros de ouro movem-se à velocidade da luz. Sendo assim, mesmo que essa luz que sai do escudo se mova na velocidade da luz, o que é bem provável, um cavaleiro de ouro ainda teria tempo de reagir, principalmente porque o Algol em si não se move nessa velocidade. Portanto, é praticamente impossível o cavaleiro de Perseu derrotar qualquer cavaleiro de ouro em combate. Como você já deve imaginar, o mesmo vale para um deus. Primeiro, porque eles têm a capacidade de mover-se até mais rápido do que os cavaleiros de ouro, e segundo, porque certamente nem a Medusa original teria a capacidade de petrificar um deus. Ela era só uma humana amaldiçoada por Atena, logo o poder dela é inferior ao da própria Atena. Mas é claro que a força de Algol não se resume apenas ao escudo. O próprio Ikki fala no mangá que o cosmo de Algol é mais poderoso do que o de Jamian, Capella e Dante. Então bora colocar ele aqui como prata superior, o mais forte até agora, mas como eu expliquei, ele vencer um cavaleiro de ouro seria praticamente um milagre. Portanto, ainda não chega no nível dos dourados. Jamian de Corvo, um cavaleiro de prata que, apesar de toda a sua beleza e imponência, não é tido como um dos mais poderosos pela maioria dos fãs. Mas será que ele é tão fraco assim? Diferente de outros cavaleiros de prata que conseguem se mover através do ar utilizando teletransporte, como é dito por Babel a Yoga no mangá e mostrado durante a perseguição de Misty, as estrelas cadentes de Mu, Jamian tem uma capacidade de voar mais avançada, utilizando seus fiéis corvos como se fossem uma extensão de seu próprio corpo, podendo também ser usados para atacar à distância ou mesmo capturar um alvo, assim como acontece com a Saori naquele episódio onde ela faz cosplay de Dorothy do Mágico de Oz. A técnica de Jamian é bem traiçoeira. Primeiro, ele manda seus corvos atacarem, mas mesmo que o inimigo se defenda e destrua todos os pássaros, as penas deles, carregadas com o cosmo do Cavaleiro de Prata, irão grudar no corpo do adversário, o deixando imobilizado para que Jamian finalize o oponente. Ele deu azar e pegou o Seiya como adversário, que sabemos ser mais resistente do que um celular velho da Nokia. Então, mesmo tomando vários chutes de Jamian, o Pegasus consegue reunir forças para livrar-se da técnica expandindo seu cosmo, que nessa época já devia superar bastante o de um cavaleiro de prata comum. Outro ponto fraco de Jamian é a sua baixa resistência. A enciclopédia diz até que sua armadura tem uma constituição mais leve, e no mangá ele sai voando com um único ave fênix de Ikki. Já no anime, a Toei escolheu tratar nosso galã como um alívio cômico e faz o Garanhão do Santuário ser derrotado por uma bala, ou melhor, uma corrente perdida, durante a luta entre China e Shun. Jamian é certamente um dos mais fracos até agora, mas ainda teria vantagem em relação a Mouses. Como eu disse anteriormente, Mouses também não se mostrou lá muito resistente, e o único ataque dele é um arremesso que Seiya consegue se livrar e contra-atacar sem muita dificuldade. Por ter total controle de seus corvos, Jamian poderia impedir sua queda, evitando o impacto do punho de Mouses, o que tornaria a técnica secreta de baleia praticamente inútil contra ele, que poderia atacar à distância, imobilizando Mouses para depois vencê-lo. Já o Babel conseguiria queimar as penas dos corvos, tornando inútil o golpe do bonitão. Eu falo mais do que o Miro do Escorpião explicando a Agulha Escarlate, então esse ranking ficou longo demais, por isso a segunda parte com o restante dos Cavaleiros de Prata será nesse card que está aparecendo agora e na tela final do vídeo. Você pode clicar em agendar a notificação se estiver assistindo na estreia, porque a continuação já sai logo amanhã, ou clicar e assistir se estiver vendo esse vídeo aqui no futuro. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e, se possível, compartilhar, porque ajuda demais. E se por acaso você quiser nos apoiar ainda mais, confere aí na descrição os links da nossa loja, link de afiliados para você comprar o que quiser lá na Amazon e ainda apoiar o canal, além do Pix e do PicPay, caso queira só ajudar mesmo com alguma doação. Valeu, até mais!